Como orar? Não pense que Deus é tolo. Este é um bom princípio de oração. E siga o Pai Nosso, simples assim. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um devocional e tem tudo a ver com oração. E orar, como eu falei aqui ontem, anteontem, como que é importante que o crente tenha um estilo de vida em oração. Mas muitas vezes, como os discípulos, nós não sabemos orar. Nós precisamos que Deus nos guie. E Deus nos guiou por meio do Pai Nosso. E hoje eu vou dar um princípio apenas de como orar. E o princípio é, não pense que Deus é tolo. Eu vou falar de maneira mais prática amanhã e depois. Como a gente ora de fato? Vou falar, mas hoje eu quero dar esse princípio. O princípio de que você não pode pensar que Deus é tolo, porque Deus não é. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, mas um modelo a ser seguido. O Pai Nosso não é uma oração a ser repetida, mas um modelo a ser seguido. Como que a gente vê no catolicismo que o Pai Nosso é utilizado? Se repete ele. Se você cometeu muitos crimes, você vai rezar 10 Pai Nossos e não sei quantas Ave Maria. Se os crimes foram muito graves, você vai orar, rezar 100 Pai Nosso. E você repara como que funciona isso. Pai Nosso que estás santificado, seja feita a vontade, é numa velocidade. Qual que é a ideia aí presente? A ideia é de que Deus é tolo. Simplesmente porque você repetiu uma quantidade de frases, emitiu alguns sons. Porque a palavra é isso, gente. A palavra é som. É um som. É o ar aí em contato com o seu corpo. O seu corpo em contato com o ar que produz o som. É vento. As palavras são isso, vento. É a tolice de achar que simplesmente algumas palavras mágicas e repetidas de acordo com a quantidade de erros que você cometeu, isso vai te abençoar. Isso é de uma tolice absurda. É interessante porque aqui, em Lucas 11, a gente tem o Pai Nosso. E lá em Mateus, é a mesma coisa. Mateus 6 é o mesmo cenário. Só que lá, antes de Jesus ensinar o Pai Nosso, ele diz o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. É um negócio assustador. É um negócio assustador, porque antes de ensinar o Pai Nosso, Jesus diz: não useis de vãs repetições, porque os gentios são assim. Eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. É assustador. Jesus, antes de dar o Pai Nosso, diz: não usem de vãs repetições. E aí o católico, via de regra, pega o Pai Nosso e usa-o como vã repetição. E usa a Ave Maria que não tem aqui na Bíblia. Quer dizer, né, não em forma de idolatria como eles usam. Uma coisa que a gente nota aqui na oração de Lucas 11, do Pai Nosso de Lucas 11 para o Pai Nosso de Mateus, é que há algumas ligeiras diferenças. Por exemplo, ensina-nos a orar. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Lá já começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não tem aqui isso, né? Seja feita a tua vontade. Então, está ligeiramente diferente. Isso não altera em nada o sentido, eu vou explicar acho que isso mais à frente, como que aquilo que falta aqui está presente, aquilo que está faltando aqui na realidade está presente aqui. Aquilo que falta aqui nesse texto, que tem lá apenas em Mateus, por exemplo, seja feita a tua vontade. Isso está aqui no Pai santificado teu nome, está aqui no venha o teu reino. Eu vou explicar isso mais à frente. Então, isso aqui é um resumo daquela oração lá, de Mateus. Mas o que importa aqui é o seguinte, se fosse para repetir, palavra por palavra, Lucas, ele não ia omitir algumas coisas. Isso é um grande outro argumento para mostrar que não é assim que se ora, repetindo palavras ao vento. Não que repetir seja um problema, porque lá em Marcos capítulo 14, versículo 39, a Bíblia diz que Jesus orou repetindo as mesmas palavras. Mas aqui é a questão de achar que Deus é tolo, que Deus é atraído por palavras mágicas, ditas de maneira mecânica. É a mesma coisa da ideia de fazer romaria, subir escala de joelho. É um negócio absurdo. Eu moro aqui ao lado de Aparecida do Norte. A segunda maior igreja católica do mundo está aqui ao meu lado. Todos os dias pessoas fazem romaria.
E muitos chamam isso de sacrifício. Alguns chegam aqui realmente arrebentados. Onde está isso na Bíblia de que fazer um Cooper para Deus, uma caminhada para Deus, atrai a bênção de Deus? E pense então na pessoa, num sacrifício, aquele que chegou aqui com o joelho esfolado. Aí Deus Pai olha e fala, aí sim, hein? Agora eu gostei. Aí um outro diz, não, eu rompi o ligamento. Aí eu vou te abençoar mais. Isso vale 2 bênçãos. Que ideia é essa? De onde surge essa ideia de que esse é o tipo de sacrifício que Deus quer? Porque sim, o Novo Testamento continua falando de sacrifício, que nós mesmos somos um sacrifício. Veja o que de fato é um sacrifício que Deus quer. Você chega estourado na igreja. E eu falo, o que aconteceu? E aí você diz, alguém tentou agredir a minha esposa e eu a protegi, me coloquei à frente e levei um tiro. E esse é o tipo de sacrifício que Deus quer. Não, fiz uma caminhada, o que isso tem a ver, né? Andei lá não sei de onde, até não onde. Ou então, repeti várias vezes a mesma fala, Deus vai me ouvir, porque eu repeti 100 vezes. É uma coisa que não tem respaldo nenhum na Escritura e nem na lógica, né? Que tipo de Deus é esse? Imagine, eu pequei, eu enganei minha esposa, 10 Ave-Marias, matei alguém, 100. Por que não 102? Como é que é esse critério? Com base em quê? Da onde tirou? Então, é isso que a gente tem que tentar lembrar. Deus não é tolo. O que atrai Deus de fato? Qual é a oração? Essa é a primeira coisa. Então, antes de orar, que tipo de oração toca o coração de Deus? Que tipo de oração? Porque tudo pode ser religiosidade vazia, tanto a oração católica quanto uma oração evangélica. Tanto a reza católica quanto uma oração evangélica. Por exemplo, eu uma vez fui pregar em um lugar e aí o cara começou, do nada, ele estava ali de boa, aí ele começou a orar. Oh Senhor Deus! Aquilo também era um ritual. Aquilo ali não era uma coisa natural. Ele incorporava, porque para orar, segundo ele, tinha que orar daquele jeito. Então, são todos costumes humanos, porque ele era uma pessoa mais pentecostal e acreditava que somente se a oração fosse alta, Deus iria ouvir. Então, essas coisas, sabe? Isso é ridículo. Tem uma oração na Bíblia. Então, vamos lá, primeiro, peraí. Assim como o católico está ali repetindo, e você fala, nossa, religiosidade vazia. O evangélico pode estar ali também, de uma religiosidade vazia, com a diferença de que ele não está repetindo palavras, mas é a mesma coisa. O coração dele, a fé genuína não está ali. É só um ritual, mesmo que ele esteja gritando, mesmo que ele esteja falando com uma voz alta. Então, não é isso. Lembra de Ana? Diz o texto que Ana estava tão angustiada que ela nem falava. Tá vendo? É isso que de fato Deus quer. Um coração quebrantado e cheio de fé. E, obviamente, essa fé se materializa por meio de nossas vidas. Veja como que a oração ela está intimamente relacionada à nossa vida. Se você, ao trazer a oferta, lembrar que tem alguém que tem algo contra você, você deve deixar a sua oferta ali, se reconciliar com a pessoa e depois trazer a sua oferta. E aqui eu menciono a oferta que tem muito a ver com essa ideia de oração, de culto. Tá vendo? Não adianta trazer a oferta com problema com alguém. Deus não iria ouvir. O mesmo se dá com a oração. O povo de Israel, lá em Malaquias, por exemplo, estava orando a Deus e Deus dizendo, não vou ouvir, porque você está sendo infiel com a sua esposa. Olha como que a oração está intimamente relacionada à nossa prática de vida. Então, a nossa oração deve ser apenas um reflexo da nossa vida. Um reflexo. Isso é fundamental. Não é, então, uma questão de repetir orações todos os dias. Não é uma questão de fazer uma oração de maneira repetida ou então de maneira diversa. Você pode repetir como católico e não ter a sua oração atendida, você pode falar de maneira diversa, inventando palavras e sentenças novas e não ser atendido também. O que de fato importa, o que de fato toca o coração de Deus é uma fé unida a arrependimento. Então, por exemplo, você pode estar orando como o povo de Malaquias e Deus dizendo não, porque você não está tratando sua esposa de maneira adequada. Trate sua esposa com dignidade, diz a Escritura do Novo Testamento, para que não se interrompam vossas orações. Que coisa, hein? Está vendo como que a oração está associada à sua vida prática? Portanto, não é por acaso que dentro da oração do Pai Nosso está lá o perdoa as nossas ofensas. Ou seja, como que a oração está intimamente ligada à questão do arrependimento? Como que é fundamental se arrepender? Quer ver? Vejamos um exemplo.
A Bíblia diz que Sifrá e Puá, as duas mentiram para salvar judeus. Aí diz o texto que por isso Deus constituiu família a elas. Olha que coisa interessante. É bem provável que elas estavam orando por isso. E olha como que a oração delas esteve muito associada à fé e à prática delas. O texto diz, por conta do que elas fizeram, ou seja, aquela fé delas em Deus se manifestou através da atitude delas, de proteger os meninos judeus que nasciam. A fé delas não podia entrar em contradição com a prática delas. Então a genuína fé delas foi vista por meio das obras que elas fizeram. E aí diz o texto, Deus as ouviu. Já parou para pensar nisso? Deus ouve aquelas mulheres e o texto bíblico diz exatamente assim. Por isso, Deus constituiu família a elas. Então, a oração é uma extensão da sua vida. A oração é uma extensão da sua vida. Arrependa-se. Ore, inclusive, para isso, para que Deus exponha os seus pecados, que você possa ver os seus pecados, porque esse é um grande problema que nós temos, não conseguir ver os nossos erros. Ore a Deus por isso, busque a Deus e Deus vai te guiar. Então, esse é um princípio aí de oração. Deus não é tolo. Não é porque você repete certas frases que Deus vai te ouvir. Ou então porque você faz uma linda oração com palavras diferentes que Deus vai te ouvir. Às vezes Deus te ouve como Ana, como ouviu Ana. Ela nem palavra dizia. Mas a angústia dela, o desejo dela, a fé dela era tão grande que sem dizer coisa nenhuma, nem repetida, nem diversa, Deus ouviu Ana. Lembre disso. Isaías, a mão do Senhor não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não ouça a sua oração. Então, como que é importante essa questão do arrependimento genuíno? Como é importante isso? De uma prática de vida. A oração deve ser uma extensão da sua vida. A oração é uma extensão da sua vida, da sua prática de fé e arrependimento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos para que o Senhor nos abençoe, ouça a nossa oração e nos conduza em arrependimento. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o cuidado do Senhor esteja conosco em todo o tempo. Livra-nos do mal, ajude-nos, ó Pai, em tudo aquilo que fizemos. Coloca a tua mão, Pai, no nosso trabalho, que nós possamos nos submeter a Ti e que o Senhor possa ouvir a nossa oração. Ouça a nossa oração. Vê se há em nós algum pecado e leve-nos ao arrependimento. Leve-nos ao genuíno arrependimento, Senhor, para que as nossas orações sejam ouvidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Não esquecendo o meu curso Sexualidade Cristã. Eu comecei a gravar ontem, né, o curso, então a gente vai gravar o curso e logo vai soltar para vocês aí, tá bom? Sexualidade cristã, o que pode, o que não pode na vida cristã, na cama do cristão, enfim, muitos assuntos interessantíssimos. Deus abençoe e até a próxima.